You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Olá, está começando mais um episódio do Porta Estreita. Quem fala aqui é Alberto Júnior e é muito bom estarmos juntos para mais um episódio, para juntos começarmos a estudar a lição da Escola Sabatina dessa semana. E aí, tá animado, tá animada? Preparado para o estudo dessa semana? Eu tenho certeza que receberemos muitas bênçãos de Deus nesta nova semana. Eu estou muito feliz por estarmos juntos novamente para estudarmos mais as verdades da Palavra de Deus. E nesta semana, nossa lição ela nos convida a uma reflexão transformadora sobre crescimento na caminhada com Deus. Usando a vida de Moisés como nosso grande exemplo, nós vamos ver como o Senhor ele trabalha na nossa vida, nos chamando a um relacionamento mais profundo e a uma revelação cada vez maior do seu caráter. Prepare aí o seu coração, pois nós seremos desafiados a permitir que Deus nos transforme. Nossa lição nos lembra que, sem crescimento, nós estamos mortos e que somos convidados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um processo contínuo. O cristão ele tem que estar sempre buscando crescer, aprender. É como uma universidade divina, onde nós nunca nos formamos, mas sempre aprendemos e podemos ser perfeitos em cada estágio, se permitirmos que Deus nos molde cada vez mais na nossa vida. Então vamos lá, vamos começar a lição de sábado. O título, Peço que me mostres a tua glória. Então a lição ela começa com um convite a uma reflexão profunda sobre o caráter de Deus. Destacado no verso para memorizar que nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 34, verso 6 e o verso 7. Que texto poderoso! O texto diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Nós podemos ver neste verso que essa é a própria essência de quem Deus é, uma revelação impressionante do caráter de Deus. É como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia, repetido e desenvolvido em vários outros livros, como Números 14, verso 18, Neemias capítulo 9, verso 17, Salmos 103, verso 8, Joel capítulo 2, verso 13 e Jonas 4, verso 2. A proclamação que o Senhor fez nessa passagem é de fato tão central para a nossa compreensão de Deus que a lição a compara ao texto de João capítulo 3, verso 16 do Antigo Testamento. Então pense na importância disso. João 3,16 é o resumo do amor de Deus pela humanidade. E Êxodo capítulo 34, versos 6 a 7, é o resumo de seu caráter no Antigo Testamento, mostrando um Deus que é compassivo, bondoso, paciente, misericordioso e fiel, mas que também mantém a sua justiça. A lição, ela nos convida a refletir sobre a obra de Deus em favor do seu povo. Deus, ele esteve cada dia presente na vida do povo, demonstrando ali o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e também
A lição nos convida a refletir sobre a obra de Deus em favor de seu povo e como ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com Efésios 3, verso 20. Então, nós devemos nos focar em Deus e em seu poder, não nos nossos desejos pecaminosos que nos levam à idolatria, pois ele nos concede a força para uma vida nova e vitoriosa. Precisamos nos apegar a Deus, precisamos nos entregar a Ele, entender que se nós estivermos nas mãos de Deus, nós estaremos seguros. A história de Moisés, que nós estudaremos esta semana, é um testemunho vivo dessa verdade. Moisés, ele deixou Deus cuidar da sua vida, dirigir a sua vida, os seus passos, os seus caminhos, e Deus operou grandes coisas através da vida de Moisés. Domingo, a lição tem como título A Tenda do Encontro. Aqui, a Tenda do Encontro, nós podemos ver ali o texto, Êxodo capítulo 33, versos 7 a 11. A lição, ela faz uma distinção muito importante. Ela não é o tabernáculo que foi construído mais tarde, mas sim uma tenda armada, fora do acampamento de Israel. Mas por que Deus ele pediu a Moisés para armar essa tenda? A resposta é simples e profunda. Deus queria se comunicar com Moisés e revelar sua vontade a ele na tenda do encontro. Era um lugar de audiência divina, um santuário temporário para o diálogo entre o céu e a terra. Nós não sabemos exatamente com que frequência Moisés consultava a Deus ali, mas uma coisa é certa: os seus encontros com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. A Bíblia nos diz que o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com o seu amigo. Êxodo 33, 11. Que privilégio, né? Que honra. Imagina só, pense nisso. Um amigo é alguém com quem podemos conversar abertamente sobre quase tudo, sabendo que ele nunca revelará nossos segredos a outras pessoas. Um amigo é uma das maiores riquezas que nós podemos ter, é uma das melhores pessoas que podemos ser. E Moisés, ele conversava com Deus face a face. A história de Moisés, como registrada em Êxodo, no capítulo 19 ao capítulo 34, esclarece como Deus transforma a vida. O Senhor, ele construiu um relacionamento extraordinário com Moisés. E esse líder, ele cresceu em conhecimento, não apenas do poder de Deus, mas de seu amor e de seu caráter. Este é um componente essencial do relacionamento com Deus. Moisés já havia sido usado poderosamente por Deus antes mesmo do Sinai. Ele escreveu o livro de Jó, o livro de Gênesis. Ele foi chamado na sarça ardente. Ele viu os deuses egípcios serem derrotados e o exército afogado no Mar Vermelho. Ele guiou Israel do Egito ao Sinai. Ele teve o rosto brilhando após encontrar Deus e liderou o povo por mais 39 anos. Moisés, ele foi um líder fiel, uma luz inextinguível, um profeta modelo, um agente de transformação. A vida de Moisés é um testemunho do que Deus pode fazer quando nós permitimos que Ele nos transforme. Você já parou para pensar nisso? Deus pode nos usar se nós permitirmos que Ele mude a nossa vida, que Ele transforme o nosso caráter, transforme o nosso coração. E que tal hoje refletirmos sobre os momentos especiais da nossa própria caminhada com Deus, quando reconhecemos que Deus, Ele trabalhou poderosamente na nossa vida, cuidando de cada detalhe, cuidando de cada situação. Hoje é o momento para a gente refletir nisso, pensar na nossa caminhada. Será que nós temos caminhado com Deus? Será que nós temos permitido Deus mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter? Deus deseja transformar a nossa vida e nós precisamos abrir o nosso coração e permitir Deus mudar e trabalhar conosco. Chegamos então na lição de segunda-feira, para que eu te conheça. E nós continuamos então a explorar a profundidade do relacionamento de Moisés com Deus, focando em seu clamor por um conhecimento ainda maior. A lição ela destaca que o crescimento de Moisés no Senhor era um crescimento constante. Ele não parava. Ele se aproximava cada vez mais do Senhor, buscando imitar a sua imagem. Às vezes, como cristãos, nós podemos correr o risco de pensar assim: mas eu estou na igreja o tempo todo, eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia,
uma pessoa que não faz nada de errado, e nós corremos o risco achando que tudo isso é o suficiente para agradar a Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus. Quando, na verdade, o crescimento espiritual, o crescimento no conhecimento de Deus é algo que nós precisamos ter para a vida toda e nunca estar satisfeitos com a nossa vida espiritual. Ou seja, nós precisamos mais de Deus, precisamos buscar Deus em todos os momentos da vida. Um certo dia, enquanto Moisés conversava com Deus na tenda do encontro, ele teve uma epifania. Ele percebeu que, apesar de tudo o que já havia experimentado, ainda não conhecia Deus em sua totalidade. Então ele fez uma oração muito específica e poderosa, que está em Êxodo 33, verso 13. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Que pedido ousado! Moisés ele entendia que precisava conhecer a Deus em um novo nível. E aqui está uma verdade profunda que ele descobriu. Quanto mais conhecia o Senhor, menos ele sentia que o conhecia. Essa percepção não o desanimou. Pelo contrário, o impulsionou a reconhecer a sua necessidade e a desejar de todo o coração conhecer ainda mais a Deus, conhecer Deus de uma forma melhor. E Deus, em sua infinita bondade, concedeu o desejo de Moisés. Observem a atração de Moisés por um relacionamento mais profundo com o Senhor e sua experiência de crescimento espiritual constante. Ele subiu o monte para encontrar-se com Deus. Foi para o alto do monte e se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Em outra ocasião, ele entrou pelo meio da nuvem e permaneceu com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante esse período, Deus lhe concedeu 2 dádivas preciosas. A primeira foi o Decálogo, os 10 mandamentos, escrito nas tábuas de pedra, e as instruções detalhadas para a construção e mobiliário do tabernáculo. E pasmem, depois de tudo isso, ele passou outros 40 dias e 40 noites intercedendo pelos pecadores. Mesmo após todas essas experiências transcendentais, Moisés ainda ansiava por conhecer o caráter de Deus mais claramente. E o Senhor, como sempre, atendeu dando-lhe percepções especiais de quem ele é. É crucial entender que o conhecimento que Moisés buscava não era meramente intelectual sobre Deus, mas sim um conhecimento de sua pessoa, adquirido por meio de um relacionamento íntimo e profundo. Isso nos leva diretamente às palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Não há maneira melhor de Deus se dar a conhecer aos seres humanos do que tornando-se um ser humano em Jesus Cristo. Então a pergunta para a nossa reflexão ela é fundamental. Você conhece a Deus ou apenas tem informações sobre Ele? Qual que é a diferença crucial entre essas duas coisas? De você conhecer ou ter informações a respeito de Deus? Pense nisso. Conhecer a Deus é muito mais do que saber sobre Ele. É experimentá-lo. É viver um relacionamento com Ele. É permitir que Ele se revele na sua vida. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. A lição de terça-feira tem como título Peço que me mostres a tua glória. Então, aprofundando a nossa compreensão da experiência de Moisés, chegamos a um ponto crucial após a trágica apostasia do bezerro de ouro. Moisés estava em uma posição delicada. Ele clamava pelo povo, querendo ter certeza de que Deus continuaria a guiá-los para a terra prometida. Mas não apenas isso, ele também queria conhecer mais o Senhor.
Foi nesse contexto que Moisés fez seu ousado pedido: peço que me mostres a tua glória. E como que Deus respondeu a este pedido de Moisés? O Senhor não mostrou uma luz ofuscante ou um espetáculo grandioso, mas prometeu mostrar-lhe sua bondade. A glória de Deus é sua bondade, ou seja, seu caráter. Que revelação extraordinária! A glória divina não é uma ostentação de poder, mas a beleza moral de seu ser, manifestada em sua bondade. Para Deus, a glória é conceder sua virtude aos seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem um mais elevado padrão. A glória de Deus é também envolver pecadores arrependidos em seus braços e prover tudo o que é necessário para a transformação deles. E aqui está a parte maravilhosa para nós. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar seu caráter e torná-lo conhecido aos outros. Nós somos chamados a ser espelhos da bondade divina. Esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia e eterno amor, deve ser visto em nossas ações, em tudo aquilo que fazemos. As pessoas precisam enxergar em nós o caráter de Deus, a bondade de Deus. Assim, nós temos a oportunidade de ser não apenas bênção para o mundo, mas luz que brilha diante do universo que nos observa. Paulo nos lembra que somos um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Essa dimensão cósmica dá à nossa vida e serviço um significado e propósito que mal conseguimos imaginar. A palavra de Deus nos pergunta em Romanos 2, verso 4, será que você despreza a riqueza da bondade, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É o Espírito Santo, com a revelação da bondade e do caráter de Deus, que nos convence de nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de salvação. Quando nós olhamos para a cruz e compreendemos quem estava lá, o próprio Senhor, e por que Ele estava lá, porque nos amou, e morrer por nós era a única maneira de nos salvar, recebemos a maior revelação possível de sua bondade e caráter. Portanto, quanto tempo você dedica diariamente a refletir sobre a cruz e sobre o que ela lhe diz a respeito do caráter de Deus? Que possamos nos aprofundar nessa contemplação. Chegamos na lição de quarta-feira. Deus revela a si mesmo. Chegamos então a um dos pontos altos da experiência de Moisés no Sinai. Lembrem-se que Moisés havia quebrado as primeiras tábuas da lei por causa da idolatria do povo com o bezerro de ouro. Agora, ele teve que levar consigo 2 novas tábuas de pedra, como as primeiras. Esta foi a 7ª vez que ele subiu ao Monte Sinai para se encontrar com o Senhor, o que nos mostra a persistência e a determinação de Moisés em buscar a Deus. O líder de Israel estava agora preparado para essa gloriosa percepção do caráter de Deus. E a beleza do caráter divino é uma revelação impressionante que ele faz de si mesmo. O verso 6 e o verso 7 do capítulo 34 de Êxodo, que já citamos no sábado, é uma das descrições mais importantes de quem Deus é. É a proclamação que o Senhor faz de si mesmo, comparada ao João 3,16. É um Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, mas que também não inocenta o culpado. Quando Moisés recebeu essa explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, qual que foi a reação dele? Ele prostrou-se e adorou o Senhor. Essa é a resposta natural de um coração que vislumbra a majestade divina. E nós temos um desafio. Quando nós obtemos vislumbres do amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão, santidade e justiça de Deus, nós também somos atraídos por Ele. É somente quando vemos e admiramos as suas qualidades excepcionais que começamos a amá-lo. E esse amor, meus amigos, leva ao desejo de servi-lo e obedecê-lo. Porque Ele nos ama, nós o amamos em resposta ao seu amor. Nessa revelação de si mesmo, Deus não apenas se descreveu, mas também garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor de seu povo e o conduziria à terra prometida. Deus renovou a aliança com Moisés,
prometendo que outras nações veriam sua majestade e sua obra impressionante. Faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Êxodo 34, verso 10. Então nós podemos ver aqui que é fundamental lembrar que essa aliança tinha condições. Os israelitas precisavam obedecer a Deus e seguir 10 condições bastante claras para garantir a sua prosperidade. E de forma muito significativa, Deus pediu a Moisés que escrevesse o conteúdo daquela aliança que já havia sido violada. Isso mostra a persistência e a graça de Deus em reafirmar seu pacto mesmo diante da falha humana. A lição de quinta-feira tem como título O rosto resplandecente de Moisés. Chegamos então ao ponto em que Moisés ele desce do monte após esses encontros transformadores. Depois que Deus revelou seu caráter de amor a Moisés, o líder hebreu desceu ao acampamento de Israel com o rosto brilhando. E o mais fascinante é que ele não sabia disso. Que lição poderosa para nós! Quanto mais perto estamos do Senhor, mais profundamente cientes estamos de nossas imperfeições em comparação com a santidade de Deus. Por que o rosto de Moisés começou a brilhar? Você já parou para se perguntar? A lição, ela explica que a razão não estava no simples fato de ele estar na presença de Deus, porque isso já havia acontecido várias vezes antes e seu rosto não havia resplandecido. É claro, se Moisés nunca tivesse estado na presença do Senhor, seu rosto nunca teria brilhado, mas o fator crucial foi que somente quando ele entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza de seu caráter, é que Moisés foi transformado e o seu rosto passou a resplandecer. Isso é uma verdade profunda para cada um de nós. Nosso coração e nossa mente experimentarão uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Senhor e Rei de nossa vida. Essa é a essência do discipulado. Como que Jesus ele pode transformar gradualmente você à imagem de Deus? O apóstolo Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés, pois em Jesus a lei e a graça de Deus foram personificadas. Cristo, junto com sua lei, pode ser gravado em nosso caráter somente quando mantemos os olhos fixos nele e somente pelo poder do Espírito de Deus. Moisés é um exemplo vivo para nós hoje, revelando o que Deus pode fazer quando nós permitimos que Ele transforme o nosso caráter e nos molde à sua imagem. Foi exatamente isso que Paulo quis dizer quando ele escreveu sobre andar em novidade de vida, em Romanos 6, verso 4. Não é uma mudança superficial, mas uma transformação profunda do nosso interior, que se reflete exteriormente, assim como o brilho no rosto de Moisés. Agora pare e pense um pouco. Quais áreas do seu caráter precisam refletir melhor o caráter de Deus? Já parou para pensar nisso? Provavelmente todas, não é mesmo? E como que nós podemos manter o encorajamento e a certeza da salvação enquanto buscamos essa transformação? A lição, ela nos aponta para a cruz. Nós precisamos manter os olhos na cruz e no significado da cruz, porque isso pode nos dar encorajamento e a certeza da salvação em Cristo Jesus. A cruz é o lugar onde a bondade, a misericórdia, a justiça e o amor de Deus se encontram de forma inigualável, a maior revelação de seu caráter. Nós chegamos então no final da nossa lição dessa semana, mas não ao fim da nossa caminhada com Deus, né? Para o nosso estudo adicional, a lição ela nos recomenda ler as páginas 275 a 278 do livro Patriarcas e Profetas, que vem falando a respeito do bezerro de ouro, né? Essa leitura ela vai nos ajudar a aprofundar a compreensão da seriedade do pecado, de idolatria e da resposta de Deus. A lição dessa semana tem sido uma jornada sobre a obra de Deus em favor do seu povo e como ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aprendemos
que não devemos nos concentrar em nós mesmos e satisfazer nossos desejos pecaminosos, pois isso leva à idolatria. Em vez disso, nossa atenção deve estar em Deus e em seu poder, pois Ele concede a força de que necessitamos para uma vida nova e vitoriosa. Para ilustrar essa transformação, a lição nos conta uma bela história de um menino que, ao visitar uma catedral escura com seu pai, ele viu o sol brilhar através dos vitrais, iluminando intensamente as imagens de pessoas. Ao perguntar quem eram, o pai respondeu: "São cristãos." Essa imagem deslumbrante o marcou bastante. Mais tarde, na escola, perguntando sobre quem eram os cristãos, o menino respondeu: "Sei, os cristãos são pessoas que brilham." Que imagem poderosa! Jesus mesmo disse aos seus seguidores: "Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Mateus 5,16. A lição ela é clara para nós. Somente pessoas que brilham podem ser agentes de transformação. Refletindo um pouquinho agora sobre as perguntas para a consideração da semana, nós somos convidados a aprofundar o nosso entendimento. A primeira pergunta: o que é adorar a criatura em vez de adorar o Criador? A adoração à criatura nos afasta de Deus, levando a todo tipo de pecado, porque tira de Deus o lugar que lhe pertence. Moisés, por exemplo, ele pediu que Deus riscasse seu próprio nome do livro que ele havia escrito se não perdoasse o povo, o que mostra aqui o perigo de se voltar para ídolos. A segunda pergunta: podemos entender a gravidade de uma situação pelas consequências de uma ação ou pela seriedade da reação ao que ocorreu? Por que Moisés ele ordenou a execução dos que se recusaram a se arrepender e continuaram em rebelião contra Deus e suas instruções? A lição nos dá uma citação impactante de Ellen White, dizendo assim: olha, o amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. Então, a permissão do pecado sem punição teria levado à ruína de outras pessoas, como ocorreu com Caim, cujos descendentes determinaram a corrupção que levou ao dilúvio. No Sinai, a punição imediata foi necessária para evitar resultados semelhantes. A terceira pergunta: por que a expiação substitutiva é a única maneira correta de entender o que aconteceu na cruz? A cruz, como nós vimos, revela a bondade e o caráter de Deus. 1 Pedro 2,24 revela que Jesus ele é o nosso substituto, carregando os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Essa é a única maneira de compreendermos a profundidade do amor e da justiça divina. Em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, o Senhor descreveu seu caráter e apareceu visivelmente a Moisés. Essa revelação do caráter de Deus é sua glória, uma mistura perfeita de misericórdia e justiça. E a lição também nos leva a uma introspecção profunda sobre nosso testemunho. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 147. Nossa fé não é apenas para nós mesmos. Ela se reflete em nosso caráter, em nossas ações e em nossas atitudes, influenciando o nosso testemunho. Como o caráter e as ações daqueles que professam seguir a Cristo influenciam nossa própria caminhada? A bondade, a graça, a humildade e o perdão nos impactam positivamente, enquanto a rudeza, a implacabilidade e a arrogância dos que se dizem cristãos podem ser um tropeço. Que nós possamos, como Moisés, desejar conhecer a Deus de forma mais profunda a cada dia e permitir que o Espírito Santo nos transforme gradualmente à imagem de Jesus, pois, como nos lembra Pedro, nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, verso 18. Vamos juntos orar e vamos, neste momento, nos colocar nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição dessa nova semana. Um estudo que mostra para nós a atitude que precisamos ter de buscar o Senhor, de conhecê-lo cada vez mais, de nunca estarmos satisfeitos com o conhecimento que temos do Senhor
E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nesta caminhada, que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo também de Moisés, da mesma forma como Moisés buscou o Senhor, que nós também venhamos buscá-lo todos os dias da nossa vida. Toma-nos em teus braços de amor, nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você e nós nos encontraremos na próxima semana. Um grande abraço e até lá!